Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O ponto de vista de hoje recebe o médico nefrologista Dr. Arthur Quintiliano, presidente da Associação Brasileira de Nefrologia, secção do Rio Grande do Norte. Ele vai nos falar sobre esse importante ramo da medicina, bem como sobre o Dia Mundial do Rim, que aconteceu no último dia 14 de março. E ainda vai conversar conosco sobre a associação que preside aqui em nosso estado. Mas antes quero mandar um abraço para alguns amigos e amigas telespectadores. Dr. Tiago Licurgo, doutora Célia Leão, Dr. Roberto Chaves, doutora Gioconda, Dorinha do Amarante, Antonieta de Dona Nenê, Chiquinho Enfermeiro, Sidneia da Cidade da Esperança e Naldo das Redes, a rede mais bonita do Rio Grande do Norte, que você, meu amigo telespectador, pode inclusive encomendar, bastando ligar para 98898-6024. E nós vamos começar a nossa entrevista com o doutor Arthur. Arthur, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer porque você aceitou o convite. Obrigado. Um momento oportuníssimo, uma semana onde vocês médicos dessa área comemoraram o Dia Mundial do Rim e pouca gente sabe exatamente como funciona toda essa movimentação desse órgão tão importante para a gente. Por isso que eu tive a ideia dele convidar e agradeço porque você aceitou e está aqui com a gente. Eu que agradeço. Arthur, começar do começo. Tá. Begin the beginning. O que é nefrologia? A nefrologia é uma especialidade que cuida dos rins. Os rins são os órgãos, que nós temos com dois habitualmente, e que são responsáveis pela filtração das toxinas e eliminação do excesso de líquido que tomamos ao longo do dia. O nefrologista, existe alguma subdivisão de áreas para o nefrologista atuar? No estado do Rio Grande do Norte não tem, que o pessoal cuida de nefrologia geral de tudo que aparece, digamos assim. Mas em centros maiores, por exemplo, como São Paulo, existem nefrologistas que cuidam só de uma parte. Por exemplo, quem cuida só de transplante, quem cuida só de pedra nos rins. E eles conseguem fazer segmentação por ter maior público. Aqui não é possível. Aqui não é possível. Não. São quantos os médicos dessa área específica da área renal? Nós, no Rio Grande do Norte, temos 35 nefrologistas. E eu noto que nos últimos anos está existindo uma maior quantidade de gente de médicos procurando essa área. Porque com o envelhecimento da população e mais desenvolvimento de hipertensão, diabetes, tem mais gente desenvolvendo doença renal. Então, consequentemente, mais médicos estão procurando essa especialidade. Eu queria que você dissesse, mais uma vez, até de uma forma um pouco mais... Eu sei que você é professor também, apesar de jovem demais, mas você é professor. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador que está assistindo o programa exatamente como é que funciona a questão da função renal, a função dos dois rins. Como é que é esse processo da depuração, da filtragem das toxinas? Como é que funciona isso? Tudo bem. O coração bombeia o sangue vai para todos os órgãos. Entre eles, os rins. Nascemos com dois, tem pessoas que nascem só com um e dá para viver bem, só que tem que ter mais cuidado. Quando o sangue chega no rim pela artéria, ele começa um intenso processo de filtração. Um rim é como se fosse uma peneira. Ele tem uma peneira onde ele retém o que é necessário, tipo sangue, as vitaminas, as proteínas, e tudo que não é necessário passa pelos poros dessa peneira e é eliminado na urina. Depois que passa o sangue pelos rins, as toxinas e o excesso de volume descem pelo ureter, que nós temos um de cada lado, e a urina fica retida e armazenada na bexiga. E depois disso, quando a gente tem a sensação de que tem que ir no banheiro para urinar, é eliminado. Basicamente é isso. Basicamente o processo se resume a isso. Posso dizer sim. Agora, quais são os primeiros sintomas que alguém percebe
por ter um problema renal? Quais são esses primeiros sintomas? Nelson, essa é uma importante pergunta. O problema é, a maioria das pessoas evoluem com a doença renal e não sentem nada. Só procuram o médico quando a doença está muito avançada e quando já não tem muito o que fazer, que é quando está apresentando náuseas, vômitos, queda do estado geral, perda de peso, essas coisas, quando já está precisando fazer diálise. E geralmente é o paciente do interior que chega nessa situação, porque como eles não têm acesso à saúde, aí acabam não conseguindo ter acesso aos exames que detectam e chegam, por exemplo, no Valfredo Gugel já com esses sintomas, já para começar a diálise. Mas, em geral, o paciente que tem doença renal, ele é hipertenso ou diabético. Aí, como não dói nem sangra, a população fica meio que acomodada, sem se preocupar com os rins. Mas, geralmente, quando está nos estágios iniciais, você fazendo apenas alguns exames, consegue detectar se tem problema renal ou não. Quais são esses principais exames que existem? Por exemplo, exame de sangue ou outros também podem ser feitos? Eu diria que tem 4 exames que são essenciais para a doença renal. São ureia, creatinina, o sumário de urina e o ultrassom. O ultrassom é importantíssimo para detectarmos problemas estruturais, digamos assim. Por exemplo, o paciente nasceu só com um rim, o paciente nasceu com uma malformação, o paciente tem uma pedra. Aí, por exemplo, pedra dá sintoma, aí fica mais fácil. Mas tem gente que está lá com a pessoa pedrinha, não sente nada, só vai descobrir se fizer um ultrassom. A ureia e a creatinina vê como é que está o funcionamento. Como na sua pergunta anterior, eu falei assim, não, o rim elimina as toxinas. A ureia e a creatinina são toxinas. E se não estão sendo eliminadas, porque o rim não está funcionando adequadamente, elas começam a se acumular e aumentam o nível no sangue. Você falou da pedra do rim. Como é que é a formação da pedra no rim? Outra excelente pergunta. A formação da pedra no rim geralmente é por múltiplos fatores. Mas o mais importante é a diminuição na ingesta de água. Com o estilo de vida da população hoje em dia, o pessoal bebe pouca água ao longo do dia. Eu tenho muitos pacientes que têm pedra nos rins. Eu pergunto como é que é a sua ingesta de água. Ele diz, doutor, eu quase não bebo água durante o dia. Quando bebo é quando chego em casa à noite. Entendeu? Mesmo que o acesso de água, tem garrafão de água, pode levar as garrafinhas para o seu trabalho, ele esquece de beber água. Então isso leva a uma concentração da urina. Aí tem vários cristalzinhos que se juntam nesse momento de concentração e formam a pedra. Além de outros fatores de riscos, que quase ninguém tem, ironizando. Hipertensão, diabetes, obesidade, comer muito sal. E outra coisa na mudança do estilo de vida das pessoas. Tem muita gente comprando comida que bota para esquentar no micro-ondas. Isso ali é cheio de sal. Um dos motivos disso é para conservar o alimento. Aí quando fica por questões de conservação, aí tem muito sal. E sem falar desses fast food, que aquilo ali tem uma sobrecarga de sal gigantesca. Você fala beber água. A pergunta que eu queria lhe fazer, qualquer líquido, por exemplo, ao invés da pessoa beber água pura, ela toma suco, por exemplo, refrigerante, isso equivale a beber água? Qualquer líquido conta. E a quantidade, na maioria das pessoas, 2 litros está suficiente. Entre suco, chá, café, refrigerante. Eu estou citando refrigerante, mas não recomendo beber refrigerante muito. Mas os extremos não, esse 2 litros já é pouco. Por exemplo, idoso tem que ser um pouco menos, porque ele não vai tolerar, o coração já não aguenta e fica com as pernas inchadas. E pessoas que são atletas, que trabalham sob o sol, como o pedreiro, que sua mais, precisa de maior quantidade, tipo 2,5 litros, 3 litros de água. Eu vou fazer uma pergunta meia gaiata, mas Tá. é possível. Alguém que toma, por exemplo, uma cervejinha antes do almoço, uma cervejinha depois do jantar, essa cervejinha também está nessa história do líquido? Tá sim, mas também depende do copo que você bebe. Porque essa cervejinha pode ser um copo de meio litro, um copo de 200 ml. Mas é só tomar cuidado porque boa parte dá vontade de urinar, aí você não desidratar por causa dessa urina que dá. Perfeito. De qualquer forma, qualquer álcool que se beba tem que ser bem dosado para se Exato. evitar os outros efeitos terríveis que são colaterais. Sim. Agora, o que é que acontece quando alguém fica com o rim paralisado? Quando o rim paralisado, por exemplo, tem que ser os dois. Se for, os pacientes perguntam, doutor, meus 2 rins paralisaram, foi só um. Em geral, quando paralisa, são os 2. Se for só um, o outro compensa, mas compensa até determinado ponto. Quando os 2 paralisam, aí aquela filtração que eu falei deixa de ocorrer.
Aí o paciente deixa de eliminar as toxinas e deixa de eliminar o excesso de líquido. Aí começa a ficar super inchado, as pernas incham, fica o abdômen, a barriga inchada e o pulmão também cheio de líquido. Além das toxinas que vão levar a diversos problemas na saúde. Acontecendo um caso desse com uma pessoa, quanto tempo ela pode viver com esse rim paralisado até procurar o médico? Se for algo agudo, algo assim, de uma forma súbita, tem que ir imediatamente. E se um rim paralisou, por exemplo, o paciente parou de urinar, tem que iniciar a diálise o mais rápido possível, podendo aguardar até umas 72 horas, sob o risco de morte. Você falou, e óbvio que a gente sabe, o ser humano tem 2 rins. Eventualmente, alguém pode nascer com um rim só. Com 3, acho que é muito raro. Mas a pessoa que nasce com um rim, qual é a diferença na vida dessa pessoa em relação aos outros seres, às outras pessoas que nascem com os 2? Qual é a diferença? Como é que a pessoa se sente tendo apenas um rim? Geralmente não sente nada. Ele vem descobrir quando vai fazer um ultrassom, que, como eu disse, é um exame um check-up, e ele descobre que só tem um rim. Essa pessoa vai viver normal, mas esse rim vai ser um rim mais sobrecarregado, geralmente até um rim com maior tamanho. Então, geralmente são pessoas que têm que ter uma vida mais disciplinada. Não pode tomar tanto sal, comer tanto sal, beber tanto líquidos, beber bebida alcoólica, fazer mais atividade física e não fumar. É uma pessoa que vive tão normal que eu faço até um paralelo com os doadores. Que às vezes a pessoa fica ali com receio de doar um rim para o seu irmão, para o seu primo, para o pai ou para o filho. E você vê que se uma pessoa nasce e vive normalmente, é porque outra pessoa pode doar. É um ato de amor, de generosidade e que eu incentivo bastante. E tem uma outra coisa, falar em transplante, desculpe interromper. Nós temos um hospital em São Paulo que pouca gente sabe que é o maior transplantador de rim do mundo. Eu falo no mundo. Nós temos lá 1.000 transplantes por ano e só para ter uma ideia de comparação, o Rio Grande do Norte em 18 anos fez 500, lá conseguimos fazer 1.000 por ano. 1.000 por ano? Isso. E é grande o número de doadores de rim? Infelizmente não. Apesar de haver incentivos para as pessoas doarem, não existem tantos. Tem muitas pessoas que evoluem com morte cerebral e precisa da família dar o consentimento e não é possível. Eu tenho uma análise pessoal, uma reflexão que, por exemplo, a maioria das pessoas no estado, por exemplo, morrem no Valfredo Gugel sem tanta assistência. Aí gera uma certa revolta da população, da família, e acabam não conseguindo, aceitando a doação. Aqui já foi feito alguns transplantes de rim, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal? Fazemos. Temos só 2 lugares que transplantam no Rio Grande do Norte, que é o Hospital do Coração e o Onofre Lopes. A maioria no Onofre Lopes, e nós realizamos uma média de 50 a 60 por ano. 50 a 60 por ano. Isso. Eu acho até que isso não é tão ruim, não. Significa dizer que, pelo menos, está mais ou menos equilibrado. Claro que a diferença do Rio Grande do Norte para São Paulo é gigantesca, como você mesmo falou, né? Sim. Mas, Arthur, a gente vai dar só um tempinho para a gente entrar no segundo bloco. Não saia daí. A gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN.
Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país, presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou o da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou o Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Sejam bem-vindos ao DNA Center, uma empresa jovem e inovadora que nasceu nos anos 2000 com a proposta de ofertar serviços em biologia molecular, trombofilias e citogenética e que hoje é referência em medicina laboratorial no Rio Grande do Norte. Além da tecnologia e da inovação, o respeito e a valorização das pessoas foram a base de um relacionamento sólido entre o DNA Center, seus clientes e parceiros, buscando sempre a confiança através de um atendimento humanizado e acolhedor. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e oferece outros serviços em outras especialidades. Na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e também no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à nossa entrevista com o Dr. Arthur Quintiliano. Arthur, o que é cálculo renal? O cálculo renal é uma pedra no rim, que geralmente ele fica lá, geralmente tem um tamanho pequeno, mas se ele for pequeno o suficiente para descer os canais ureterais que eu falei, aí eles obstruem. É aquela famosa junção dos cristais, né? Junção dos cristais. Só que leva esse nome pomposo, né? Exato. De cálculo renal. E o que é e como se faz hemodiálise? Hemodiálise é quando o paciente está com os rins paralisados, tem que ser os dois, está com a função renal menor do que 10%, 15%, e que aquela quantidade não é suficiente para manter o paciente vivo. Então ele tem que ir para a hemodiálise. Em geral, o paciente que faz hemodiálise são 3 vezes na semana, 4 horas por dia. Então, 12 horas na semana ele vai estar guardado para diálise. O nosso estado tem 11 clínicas de diálise, 6 na Natal e Grande Natal e 5 distribuídas no interior. Apenas Santa Cruz, Caicó, Açu, Pau dos Ferros e Mossoró têm clínicas de diálise. Os pacientes que vivem nas outras cidades têm que se deslocar até esses centros que têm diálise. Eu tenho um paciente que mora em Guamaré, 4 horas de carro até Natal, 4 horas dialisando, 4 horas retornando. Então, naquele dia, são 12 horas guardados para o seu tratamento. Então, é um paciente que o transplante ia beneficiá-lo demais, se ele conseguisse. Quando o paciente, quando a pessoa começa a fazer hemodiálise, qual a perspectiva, qual a possibilidade dele voltar a ter os rins funcionando normalmente? Alguns pacientes, eles têm uma causa reversível. Esses pacientes ficam dialisando 1 a 3 meses e depois dá para voltar. Quando é que uma situação reversível, por exemplo? O paciente nasceu só com um rim, aí estava lá com a pedrinha, se deslocou, obstruiu. Então ele parou de funcionar. O urologista vai lá, remove a pedra e ele volta a urinar. Aí às vezes até aquele rim voltar a funcionar tem que dar um suporte de diálise. Mas outra situação, o paciente é hipertenso, é diabético, é obeso, a vida toda não tomava os remédios, não conseguia ir ao médico, não fazia exames, aí ele vai perdendo função renal ao longo do tempo. Aí quando chega a 10, 15% já não reverte. Aí tem que ir para diálise de forma irreversível, ele só tem 2 caminhos, ou dialisa ou transplanta.
Então, o transplante seria, nesse caso, a última alternativa de normalizar. Ele acaba ganhando o terceiro rim, os outros dois ficam lá, ninguém remove, fica lá os 3 rins. Então, esse outro terceiro é o que vai substituir a diálise. Arthur, você está dando uma aula. O telespectador, tenho certeza, está gostando imensamente dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo aqui. Agora, infecção urinária é prenúncio de algum problema renal? Sim. Eu tenho muitos pacientes no consultório que vêm com a queixa de infecção urinária, especialmente mulheres. Só que a gente define, por exemplo, infecção urinária de repetição é quando uma mulher tem até 2 no semestre ou 3 infecções ao longo do ano. Tem uma ao longo do ano que nem tem uma gripe. A pessoa, será que eu estou com uma doença comprometida, uma doença terminal, eu não estou sabendo de nada? Não, é normal. Agora, quando essa infecção sobe da bexiga para os rins, aí dá uma situação chamada pielonefrite, que pode até abscesso renal, precisa às vezes fazer cirurgia, e essa situação pode dar problema renal, o paciente precisa fazer até diálise. E até evoluir com a situação de sepsemia e também evoluir com a diálise. Eu acho a infecção urinária uma doença traiçoeira, porque a pessoa fica ali razoavelmente bem, mas de uma hora para outra tem uma queda do estado geral súbita, e temos que ter bastante cuidado nessa situação. Essa infecção urinária na mulher, por exemplo, ela pode ser provocada pelo excesso de relação sexual? Pode. Mas geralmente o principal mecanismo da transmissão durante o ato sexual é porque a vagina fica muito próxima à uretra. Então, no ato sexual ocorre deslocamento de algumas bactérias, tanto do homem quanto da mulher, para a região da uretra, elas sobem e dão uma infecção urinária. Até as pacientes perguntam, eu adquiri isso do meu marido? Muito provavelmente não, foi pelo ato sexual em si. Então, o ideal é, após a relação sexual, tomar um banho, fazer uma lavagem, idealmente também o marido e ela tomar um banho e antes da relação sexual, e também beber um pouco de água para urinar em seguida, que elimina essas bactérias que estão no canal urinário. Veja a natureza como é bacana. E a água feita por Deus, você não precisa pagar nada por ela e é realmente um remédio maravilhoso. Maravilhoso. É barato, é acessível, tem na natureza em abundância e você vê que a gente muda de assunto, mas volta no tema da água. Da água, é verdade. Por isso que Terra é chamada do planeta Água. Exato. Agora, me diga uma coisa, vamos mudar de assunto, você já deu as aulas todas que eu estava precisando saber, talvez ainda entre aqui em alguma coisa, mas eu queria falar um pouco sobre a associação que você dirige. Você preside a Associação Brasileira de Nefrologia da secção do Rio Grande do Norte. Desde quando e como é que funciona a associação? Existe a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ou a associação, a nível nacional. Eu também faço parte a nível nacional no departamento de epidemiologia, que a gente vê as estatísticas de como está a doença renal. Falando em estatística, a população geral tem 10%, todo mundo no Brasil tem mais ou menos 10% das pessoas com algum grau de doença renal. Quando eu falo 10% em algum grau, é desde aquele que tem algum grau leve àquele que está em diálise. No Brasil, nós temos 130 mil pessoas em diálise e esse número só aumenta. E temos muito mais pessoas por aí precisando fazer diálise, mas não estão sabendo. Proporcionalmente, se eu pegar o número de pacientes, por exemplo, na Argentina ou nos Estados Unidos que estão dialisando, era para termos mais ou menos 500 mil pessoas no Brasil dialisando. E a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela tenta fazer um intercâmbio entre a população, os provedores de saúde e as políticas do governo, de modo a termos um entendimento, uma convergência das ideias, a promover uma saúde renal de melhor qualidade para as pessoas. Estou de presidente a partir desse ano, vou ficar 2 anos, e a gente fica em contato com as outras regionais, as outras secções dos outros estados, de modo a nos unirmos e termos melhores políticas. Através desse cargo, por exemplo, eu fiquei sabendo que no Rio Grande no Amazonas, que é um estado gigantesco, maior que muitos países, só tem 5 clínicas de hemodiálise. Então, a gente tem que, lá só tem 5, nós temos que atuar de modo a tentar preservar ou garantir que as pessoas tenham acesso à diálise. Aqui no Rio Grande do Norte, você falou, salvo engano, em 35 médicos nefrologistas. Todos eles são ligados à Sociedade Brasileira de Nefrologia? Infelizmente, não.
Alguns não são, porque você tem que ter alguns pré-requisitos e nem todos fazem parte. E esses 35 nefrologistas estão muito concentrados em Natal e Grande Natal ou em Mossoró. Nos lugares que tem clínicas de diálise também tem eles, mas na maioria dos municípios não tem médico nefrologista. E quando tem, eles vão lá atender, por exemplo, uma vez na semana e retornam para a sua cidade de origem. Eu falei o tempo todo em associação. A pergunta que eu quero, você me corrigir se eu estiver errado, na verdade, a Associação Brasileira de Nefrologia ou é Sociedade Brasileira de Nefrologia? É Sociedade Brasileira de Nefrologia. No caso seu, pessoal, você preside a secção do Rio Grande do Norte? Exatamente. Então você é presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, secção Rio Grande do Norte. Exatamente. Eu quero me penitenciar pelo equívoco, até porque, por não ser médico, eu fiz essa ligeira confusão. Agora, quantos, então, já que não os 35, infelizmente nem todos são, quantos associados existem aqui no Rio Grande do Norte? Temos em torno de 20 associados. Em torno de 20 associados. Mas os 35 são nefrologistas e atuam na nefrologia. Atuam realmente, profissionalmente. Sim. Esta semana, doutor Arthur, foi comemorado o Dia Mundial do Rim, Saúde dos Rins. O que é que você, como presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia aqui no Rio Grande do Norte e diretor dela nacionalmente, o que é que foi feito para se comemorar isso, para se fazer com que a população entendesse a importância da consulta ao profissional competente, etc, etc. O que é que aconteceu no último dia 14, que foi exatamente o Dia Mundial da Saúde dos Rins? Certo. O Dia Mundial dos Rins é uma campanha realizada pela Sociedade Internacional de Nefrologia. É comemorado anualmente na segunda quinta-feira do mês de março. Então, no dia 14 agora, foi a segunda quinta-feira. Então, várias cidades no mundo têm algumas campanhas de conscientização da população. O tema da campanha desse ano é Saúde Renal dos Rins para Todos. A primeira campanha foi em 2006 e ela dizia assim, os seus rins estão ok? A do ano passado foi Saúde Renal nas mulheres, porque direcionando para as mulheres. E em várias cidades teve essas ações. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o pessoal iluminou o Cristo Redentor, numa imagem que ficou muito bonita com as cores da campanha. Já iluminamos aqui o Morro do Careca também com as cores da campanha. E em várias clínicas de diálise, algumas clínicas particulares e também no Onofre Lopes, foram feitas algumas campanhas de conscientização, de explicação para as pessoas, de modo a ter uma ideia o que é um rim, o que é um nefrologista, quais são as principais causas de doença renal, para o pessoal ficar atento. Porque doença renal é um problema, entendeu? Eu acho até que as pessoas têm mais medo de diálise do que medo de câncer, de quimioterapia, quando eles falam, eu prefiro morrer do que fazer diálise. Só que eu falo para eles, pior era quando não tinha diálise, que a pessoa morria à míngua, sentindo vários sintomas, sem ter acesso a esse tratamento. É verdade. Doutor Arthur, infelizmente, o programa é bem curtinho. O diretor já me mostrou o reloginho e disse que estava na hora, infelizmente, da gente parar. Porque, na verdade, você está dando uma aula para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, de um assunto tão importante. Eu só tenho, em nome de todos eles que estão assistindo, a gente, que lhe agradecer por você ter aceitado o convite, por ter vindo aqui e ter dado tantos esclarecimentos importantes. Quero que você leve para os seus colegas também a nossa palavra de agradecimento, porque vocês se desincumbem de uma missão muito importante. Renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite e ter abrilhantado o programa Ponto de Vista de hoje. Nelson, eu que agradeço. Entendeu? A nossa atuação de médico faz parte da prevenção e momentos como esse esclarece muitas informações para a população. Obrigado e, se puder, a gente comparece aqui outras vezes. Com certeza. Vou lhe chamar outras vezes, Obrigado. Se Deus quiser. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, mais uma vez, obrigado pela sua grande audiência. Tenha certeza, no próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu real interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história.
Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.